Boa noite, povo de Deus, boa noite, Igreja Batista Prudentina. Que alegria nós podermos juntos adorarmos ao Senhor mais uma vez nessa noite. Desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Ainda hoje nós teremos a oportunidade de intercedermos uns pelos outros e eu queria desde já desafiar você a fazer o seu pedido de oração. Você possa colocar aqui no chat. Se você tem acesso ao WhatsApp da igreja, que você possa colocar ali os seus pedidos. Nós oramos não somente neste culto, mas durante a semana nós estamos apresentando os nossos motivos diante de Deus e também a nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito. Desde já eu quero desafiar você, dá tempo de você abençoar alguém, enviando, compartilhando o link dessa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais a respeito do passaporte para a eternidade. Às vezes, quando passamos por lutas, não compreendemos. E hoje, através da palavra de Deus, o Senhor vai falar ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento para aquilo que Deus quer falar. Quero desde já fazer uma oração e agradecer a sua presença aqui. Vamos orar juntos? Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo onde nós podemos juntos clamar ao Senhor, ó Deus. Pai, receba, Deus, a nossa adoração neste culto e que o Senhor seja exaltado através dessa reunião e através das nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes do início eras Deus.
Você já fez o seu pedido? Já teclou aí a sua gratidão? Quero, em nome de Jesus, orar nesse tempo com você, por todos os motivos que você tem apresentado, pela gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero, de uma forma muito especial, colocar uma jovem chamada Fernanda. Fernanda tem lutado bravamente ali contra uma enfermidade sobre o câncer. Ela já foi ali desenganada pelos médicos, mas nós cremos que Deus é o Senhor e que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Então eu quero que nós possamos orar por ela, mas também que nós possamos orar pela mãe, que está com o coração tão aflito, Dona Nair, e ao mesmo tempo agradecer por aquilo que Deus já tem feito. Deus tem atendido a oração do seu povo. Irmã Nalva tem celebrado a Deus com gratidão pelos resultados da cirurgia que ela fez e Deus a restaurou e tem restaurado plenamente. Irmão Moacir também, ele é aquele que passou por uma cirurgia e Deus agiu de uma forma muito especial. Eu tive com ele essa semana, está com o coração muito grato. Por aqueles irmãos que têm passado por lutas dentro de casa, talvez que estejam enfrentando o Covid ou outra enfermidade, esse é o momento que nós vamos orar ao Senhor e apresentar os nossos motivos diante de Deus. Você pode fechar teus olhos onde você está? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Por isso, como igreja do Senhor, nós nos unimos, ó Deus, colocando cada pedido diante do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos conhece e o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Deus, eu peço para que o Senhor haja, Deus, de uma forma especial nessas famílias que têm passado por enfermidade. Deus, eu oro pela Fernanda. Deus, que aquela família possa ser surpreendida com o agir do Senhor. Eu oro, Deus, por aquelas pessoas que estão passando por lutas dentro de casa, Deus, que estão passando por batalhas, talvez na área do relacionamento, que o Senhor possa socorrê-los de uma forma especial. Eu oro por aqueles pedidos de irmãos que têm enfrentado o Covid. Deus, os visite de uma forma muito especial. A família Leiva tem passado por essa luta e nós clamamos, ó Deus, pela restauração completa, Deus, que aquela família possa presenciar mais uma vez a ação especial do Senhor e de restauração plena, Deus. Como igreja nós apresentamos, ó Deus, esses motivos, aqueles irmãos que estão agradecendo já, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua
seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Deus tem se demonstrado fiel a você? Esse é aquele momento em que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que tem sido fiel, você que tem sido um servo, um discípulo do Senhor Jesus regular, que tem entregue seu dízimo e tua oferta, você tem sido usado por Deus para que nós possamos alcançar mais pessoas. Os nossos missionários espalhados pelo campo, ele tem sido sustentado por causa da nossa fidelidade, por causa da sua fidelidade. Tem muitos irmãos hoje na nossa sociedade passando por lutas na área financeira. Só esse mês nós já pudemos abençoar mais de 10 famílias que estão passando por lutas nessa área. E quando nós colocamos pessoas aí, quase 30 pessoas abençoadas por causa de uma cesta básica que às vezes nós tivemos a oportunidade de entregar. E tudo isso só foi possível por causa da tua fidelidade. E eu quero aqui deixar o desafio para que você possa contribuir, para que a gente levante sim uma cesta de amor, para alcançar pessoas, para que a gente seja a resposta das orações dessas pessoas, dos pedidos que eles têm apresentados a Deus. E eu quero orar neste momento por essas famílias que já têm sido alcançadas ali, talvez com uma entrega de cesta básica, numa oração que nós fizemos com aquelas famílias e elas se sentiram acolhidas e amadas. E você tem sido instrumento de Deus e continuará a ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E eu quero convidar neste momento o irmão Anderson para que ele possa fazer essa oração de gratidão a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos e por essas famílias que foram alcançadas e têm se sentido acolhidas, porque nós, como povo de Deus, temos nos colocado à disposição do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora em especial, Pai, quero Te agradecer pelo sustento, pelo trabalho, pelo emprego que o Senhor nos dá e pela oportunidade, o privilégio, Pai, de podermos ofertar e dizimar na Tua igreja, Pai. Te agradecemos pela fidelidade dos nossos irmãos, Pai, da Igreja Batista Prudentina, nos dízimos e ofertas. Isso tem sustentado a Tua igreja, Pai, e permitido que possamos também sustentar missionários e outros projetos, Pai, que honram e engrandecem o Teu nome. Te agradecemos também pelas ofertas para a cesta básica, porque podemos alcançar algumas famílias e ofertar para elas, para essas que estão passando por essas necessidades. E te agradecemos por isso, Senhor. Que elas se sintam amadas, que se sintam cuidadas, Pai, pelo Senhor e pela Igreja Batista Prudentina, Senhor. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Especial demais poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, passaporte para a eternidade. Que especial demais nós refletimos um pouco no Evangelho de João, a partir do capítulo 11 ali, Jesus ele vai trazer uma história muito conhecida, mas também muito especial,
com ensinamentos profundos para a nossa vida, para dentro do nosso coração. O apóstolo João ele começa a falar um pouco a respeito da história da morte de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Jesus, enquanto ele exercia o seu ministério, ele chega até uma cidade ali chamada Betânia e ele faz amigos ali, onde existia Lázaro com as suas irmãs Marta e Maria. E chegou um determinado momento onde ele estava exercendo o ministério e de repente chega a notícia onde uma das irmãs manda uma mensagem para o Senhor Jesus dizendo: olha, venha o mais rápido possível porque o seu amigo Lázaro não está bem, ele não está passando muito bem. E o Senhor Jesus permanece ali ainda exercendo o ministério dele por mais 2 dias, até que chega a mensagem de que o seu amigo havia falecido. O Evangelho de João, no capítulo 11, a palavra de Deus começa a apresentar o Senhor Jesus como um homem extremamente relacional, mas ao mesmo tempo todo-poderoso, sendo o próprio Deus, capaz de fazer o inimaginável aos olhos humanos. Um Jesus que ele é capaz de demonstrar amor, de demonstrar compaixão para com as pessoas e ao mesmo tempo um sentimento especial que ele tem pelas pessoas, por amigos que ele exercia ali, que ele cultivou enquanto ele esteve em vida. E a palavra de Deus começa a mostrar que esse mesmo sentimento do Senhor Jesus foi o que fez ele ir à cruz, para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Marta e Maria, aquela família, estava vivendo a dor da perda de um irmão que havia falecido. E ele era amigo do Senhor Jesus e eles começam a buscar a presença de Jesus, do seu mestre, do seu amigo, para bem perto deles, trazendo de alguma forma um consolo e uma esperança para dentro do coração deles. E é no meio de todo esse enredo, desse contexto, que eu queria convidar você nessa noite a aprender como lidar de forma saudável com a perda de pessoas que amamos. O Evangelho de João começa a narrar a história e apresentar o nosso Mestre Jesus Cristo como o socorro bem presente em momentos de angústia. João capítulo 11, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus vai dizer que havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquelas irmãs que estavam passando por tempos de batalhas, por um turbilhão de sentimentos, decidem buscar a ajuda do próprio Senhor Jesus. Ao olhar para a vida dessa família, nós vamos ver que eles tinham um relacionamento muito próximo com o Senhor Jesus. Eles tinham intimidade, tanto que no texto que nós lemos, ela apresenta Lázaro, seu irmão, como uma pessoa que Jesus amava. E isso traz alguns ensinamentos para a nossa vida, que sempre quando nós colocamos Cristo na nossa vida, como alguém que nos ama, um amigo verdadeiro, nós podemos desfrutar de liberdade, de poder abrirmos o nosso coração e ir em busca de um consolo em tempos de angústia para a nossa vida. E nós começamos a viver com Ele de um jeito diferente, de um jeito onde nós temos a plena convicção de que o Senhor Jesus, Ele é aquele que ouvirá o nosso pedido de socorro. Aquela família estava vivendo a dor da perda e mesmo em meio a tanta dor e desespero, aquela família decide buscar o refúgio na presença de Cristo, na presença do Senhor Jesus. Você é uma pessoa que tem passado por lutas, tem passado por momentos de insegurança dentro da sua vida? Quando isso acontece, você tem tido a liberdade de abrir o seu coração para o Senhor Jesus? Talvez naqueles momentos em que você está sentindo dúvidas dentro do teu coração, dor no mais profundo da sua alma, aquela sensação que às vezes vem de insegurança, onde parece que todo o alicerce que nós tínhamos foi embora. Situações onde talvez o temor toma conta do mais profundo da nossa alma e de repente nós nos sentimos tão inseguros que parece que um vazio começa a tomar conta da nossa vida.
Onde é que você tem buscado refúgio para os momentos de dificuldade dentro da sua vida? Talvez dentro da vida da sua família. Onde você tem buscado esse apoio? Muitas pessoas, às vezes, por não compreender aquilo que está acontecendo, acaba por buscar o refúgio, muitas vezes em sentimentos como a revolta. Pessoas que não conseguem se controlar para preencher aquele vazio que existe no mais profundo da alma, acabam buscando em vícios, em sentimentos como de amargura e às vezes numa busca desesperada de agradar o ser divino com uma religiosidade que acaba trazendo envolvimentos para a nossa vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Uma das coisas que a palavra de Deus ela apresenta de uma forma maravilhosa é que o Senhor Jesus, sim, Cristo Jesus, Ele é a resposta para as maiores angústias do coração de uma pessoa. Ele é aquele que entende aquilo que acontece dentro do coração de uma pessoa. Ele nos conhece e deseja que nós possamos experimentar plena restauração, que a nossa vida vai começar a ter sentido e nós vamos começar a presenciar a alegria no mais profundo da nossa alma. Lá em Salmos 46, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Às vezes, quando nós passamos por lutos e perdas dentro da nossa vida, perto de nós, parece que nós estamos vivendo uma tempestade que não terá fim. Mas uma das coisas que o Salmo 46 ele traz é que o Jesus ele é o nosso abrigo em meio à tempestade turbulenta. Esse é um texto que vai trazer esperança para dentro do nosso coração, ainda que o olhar humano esteja enxergando a nossa vida e parece que tudo está perdido, mas o Senhor Jesus é aquele que vai trazer segurança aos nossos corações e vai trazer consolo mesmo em tempos de lutas, mesmo quando nós estamos enfrentando as tempestades da vida. E ainda no versículo 7 tem um refrão desse salmo que é repetido no versículo 11 que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus ele deseja ser o alicerce da nossa vida, principalmente quando nós estamos passando por momentos de dor, de perda que tem assolado o nosso coração. O Senhor ele tem alegria em poder nos socorrer, em poder olhar para o mais profundo dos sentimentos que às vezes têm tomado conta da nossa vida e nós vamos começar a confiar que o Senhor ele é o nosso socorro bem presente quando nós estamos passando por tribulações. Você é uma pessoa que consegue perceber a presença de Jesus perto de você quando a sua vida passa por lutas e por provações, situações em que a nossa vontade é somente às vezes de gritar por socorro. Deus está presente nesse tempo na nossa vida e quando nós o buscamos, da mesma forma como fez Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós sabemos e temos a plena certeza de que Deus há de nos socorrer. O que o Senhor talvez quer nos ensinar nesta noite é que nós temos que aprender a buscá-lo em todo o tempo da nossa vida, confiando no amor que Ele tem por nós e Ele vem ao nosso encontro com o desejo de nos abençoar. Isaías, no capítulo 55, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Sempre que buscarmos ao Senhor, Ele estará pronto, com os braços abertos para nos socorrer, para falar o nosso coração. Porque Ele é aquele Deus que ama e não simplesmente ama, mas se coloca à disposição para nos socorrer em tempos de dificuldade. Quais são as lutas que você tem vivido no seu dia a dia?
talvez dentro da sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que o Senhor está ouvindo, está perto e Ele deseja abençoar você. Ele deseja conduzir você a uma vida, a uma experiência que você vai ter diante de Deus, que pode mudar completamente a sua história, o seu jeito de ver as provações e ver as dificuldades. Esse texto de João, ele vai mostrar que esse Jesus é o nosso socorro bem presente, mas ele também vai mostrar que ele é um Senhor que se importa com os nossos sentimentos. O Evangelho de João, a partir do versículo 32, vai começar a dizer: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Quando nós somos assolados por sentimento de dor, de perda, aqueles sentimentos que devoram o mais profundo do nosso coração, esses sentimentos são conhecidos pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele se importa com os detalhes da nossa vida, com aquilo que nós estamos passando, com o jeito que estamos vivendo. O nosso Deus, o nosso Senhor é aquele que está presente em toda e qualquer situação da nossa vida. Lá em Jeremias, no capítulo 23, a palavra de Deus vai dizer: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Mais do que conhecer, Ele é aquele que se importa e que faz questão de estar presente na nossa vida em toda e qualquer situação. O Senhor Jesus, Ele se compadece de toda situação que aquela família estava vivendo, que Marta e Maria estavam vivendo na perda do seu irmão. E não só isso, ele tinha esse conhecimento, mas ele escolhe se envolver e agir de uma forma que pudesse estar presente na vida daqueles amigos, com o objetivo de consolá-los e de estar presente. É assim que Deus faz na nossa vida nos dias de hoje. É assim que o Senhor Jesus age na nossa história. Nos momentos talvez mais difíceis, Ele se faz presente porque Ele se importa conosco. Ele está atento àqueles sentimentos que às vezes têm nos devorado. E Ele é aquele que deseja trazer paz, mesmo quando passamos por tempestades dentro da nossa vida. Lá no versículo 3, a palavra de Deus diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eles se conheciam. Quando chega aquela informação de que um amigo querido estava à beira da morte, Jesus era aquele que nutria sentimento especial por aquela família. Ao chegar, ele se depara com toda aquela situação já de morte, havia 4 dias que ele havia falecido. Ele chega e ouve o lamento do coração de Marta, o lamento de coração de Maria. Elas abrem o coração e dizem: olha, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Às vezes, quando nós passamos por situações de lutas e perdas dentro da nossa vida, nós temos a mesma atitude que essas irmãs tiveram, a mesma atitude daquelas irmãs. E nós somos, às vezes, aqueles que questionamos: Deus, onde o Senhor está? Se o Senhor existe, por que permitiu que isso acontecesse na nossa vida? E isso, às vezes, é o jeito que o nosso coração, às vezes humano, cheio de dor e ferida, tem de gritar, de pedir por socorro. E mesmo ao meio ao desespero, aquelas irmãs abrem o coração para o Senhor Jesus. E um detalhe: Jesus não as repreende, muito pelo contrário, as ouve muito mais do que isso. Ele estava preocupado e ele conhecia aquele sentimento de dor que elas estavam sentindo. A atitude de Jesus revela o grande amor que Ele tem, não só por Marta e Maria, mas por cada um de nós.
Um desejo de que quando Ele olha para a nossa vida, Ele se compadece ao ponto de ter misericórdia e desejar estar conosco nesses tempos de lutas. Todas as vezes que a nossa humanidade, a nossa limitação, não consegue perceber a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, mesmo assim Ele está junto de nós, porque Ele conhece os sentimentos de dor e angústias do coração humano. Deus, Ele está com você em todas as situações da sua vida. Ele se importa com você. Ele se importa com os detalhes daquilo que você está vivendo, com o medo da perda que às vezes está assolando o mais profundo da sua alma. 1 João, no capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer no versículo 9: nisso se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse texto fala de um Deus, do próprio Senhor Jesus, que se entregou para que nós pudéssemos ter vida, para que o nosso coração pudesse ter esperança de que Deus pode fazer além do que nós imaginamos. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Esse é aquele Deus que nos ama, que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou para que nós pudéssemos experimentar aquilo que é o amor de Deus por nós, onde Deus entrega aquele que seria o Cordeiro de Deus, que poderia tirar o pecado do mundo, e Ele se entregou numa cruz para morrer pelas nossas vidas. E é esse mesmo Jesus que conhece os sentimentos do nosso coração. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que se importa com os nossos sentimentos, com aquilo que vai dentro do nosso coração. E Ele é aquele também que nos leva a olhar com os olhos da fé, principalmente quando o nosso coração está sendo assolado por dúvidas, onde o nosso coração começa a lamentar e procurar justificativa. Procuramos culpados por aquilo que está acontecendo dentro da nossa vida. Às vezes, a nossa humanidade impede de olhar para o momento em que nós estamos vivendo do jeito de Deus, do jeito que o Senhor olha, com um olhar cheio de compaixão, cheio de misericórdia e com um desejo de trazer consolo e encher a nossa vida de esperança de que Deus está presente. Aquela família e aqueles amigos estavam vivendo a dor da perda de Lázaro. E eles estavam, por causa da humanidade, por causa da limitação em enxergar o agir de Deus dentro da vida deles, não conseguiam compreender aquilo que aconteceria. A palavra de Deus, em duas situações, vai mostrar Jesus, que já sabia que o seu amigo havia morrido. Ele tenta falar com as pessoas que estavam ali, mas eles não conseguem compreender. Uma delas está lá no versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que, depois de dizer isso, prosseguiu Jesus dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos não compreenderam. A palavra de Deus diz que antes do Senhor Jesus, que ele fosse até aquele lugar onde havia morrido Lázaro, ele percebe que ele havia morrido, mas a limitação dos seus discípulos, quando ele fala que o amigo havia morrido, eles pensam que ele estava falando de adormecer, simplesmente de tirar um sono. Logo depois ele se encontra com Marta com o coração tão machucado por causa do momento em que vivia, que a única coisa que ela conseguia era lamentar a ausência do Senhor Jesus. E no versículo 23 a palavra de Deus vai dizer: disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus estava falando ali naquele momento que ele iria ressuscitar fisicamente o irmão dela. E ela não conseguia perceber aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo.
Jesus falava aquilo que ia acontecer, mas ela não conseguia. Aqueles que estavam ao redor não conseguiam compreender aquilo que Jesus podia fazer. O que o Senhor deseja é que nós aprendamos a olhar para as situações da nossa vida do jeito que Deus olha. A história daquela família mostra que eles já estavam conformados com a morte daquele irmão, pois já fazia 4 dias que ele havia falecido. E por não acreditar que o sobrenatural poderia acontecer, eles não conseguiram entender as palavras que o Senhor Jesus estava trazendo. Em nossos dias, às vezes, a situação é muito semelhante, mas às vezes acontece de uma forma inversa. Nós não queremos aceitar, muitas vezes, a dor do luto dentro do nosso coração. Quando chega essa dor terrível dentro da nossa família. E da mesma forma, o Senhor Jesus, nos dias de hoje, começa a dizer, olha aqui, querido, tem coisa na nossa vida que a gente não consegue evitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Às vezes, os nossos olhos estão fixos somente naquilo que a gente pode ver. Uma das coisas que chamam a atenção, e às vezes ela soa até mesmo estranha e impressionante ao mesmo tempo, é que mesmo sabendo que talvez daqui a alguns anos todos que participam deste culto e que acompanham essa mensagem não estarão mais vivos. Alguns daqui a 50 anos, outros talvez daqui a 70 anos, talvez outros aí com muito vigor ainda e vida pela frente daqui a 100 anos. Mas todos nós, um dia, iremos enfrentar a morte, sem exceção. Todos nós que estamos vivos passaremos pela morte. E mesmo assim, como humanos, com a limitação humana, às vezes nós lutamos de forma desesperada contra aquilo que é inevitável. Hoje, talvez, Deus deseja que você saia desta mensagem, que você saia deste culto, com essa questão resolvida dentro do seu coração. Com isso, com convicções dentro da tua vida que vai começar a trazer paz nos momentos de tribulações e dificuldades que vivemos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus está falando de vida eterna e não de vida terrena. O desafio que nós temos que viver é parar de lutar contra o inevitável em nossas vidas. Por isso que nós temos que aprender a investir em coisas eternas, no nosso relacionamento com Deus, na oportunidade que temos de colocar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus. E de repente nós começamos a entender, ou seja, nós começamos a compreender o plano de Deus para cada um de nós. O plano de Deus para as pessoas que estão vivendo ao nosso lado, a esperança que Jesus traz dentro do nosso coração e na nossa vida, de que não termina quando nós fechamos os olhos aqui, mas é o início de uma morada eterna na presença do nosso Deus, onde todos nós, aqueles que creem, estarão lá um dia, junto do nosso Senhor, e nós vamos encontrar aqueles a qual nós perdemos, na presença de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Quando nós entendemos a vida desse jeito, nós começamos a compreender aquilo que o apóstolo Paulo começa a dizer na carta que ele escreveu lá a Filipos, a igreja de Filipo. A palavra de Deus vai dizer lá no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia como a vida funcionava, ele tinha convicção de que a vida que ele vivia aqui, na terra onde nós estamos, era uma vida passageira e ele investiu a sua vida naquilo que traria benefícios para a eternidade. Quando ele diz assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele sabia que ele era um cidadão que iria viver no céu, na presença do Senhor Jesus, e que ele pôde ser usado por Deus onde ele estava. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração? Você é uma pessoa que tem passado por luta, você tem passado por perdas, talvez os sentimentos que têm tomado conta do teu coração é o sentimento de medo,
É o sentimento, às vezes, que parece que toda a segurança que um dia você sentiu se foi. Mas o que a palavra de Deus começa a revelar para nós é que o nosso Senhor, Ele é aquele que é o nosso socorro bem presente nos momentos de dificuldade. Ele é aquele que se importa com os nossos sentimentos, porque Ele conhece aquilo que nós estamos vivendo, mas Ele também é aquele que nos ajuda a olhar para a situação que vivemos do jeito de Deus. Quais são os toques do Espírito Santo do Senhor? Será que Deus deseja tratar o seu coração em algumas áreas para que você possa perceber o amor desse Deus por você? Sabe, quando nós compreendemos que esse Senhor se tornou o nosso socorro bem presente, é quando nós temos a liberdade de procurá-lo nos momentos em que o nosso coração está triste, nos momentos em que o nosso coração está passando por lutas e batalhas ao ponto de, como seres humanos, talvez nós não suportarmos. E a lição que o Senhor deixa para nós é que Deus está presente, independente da luta que estamos vivendo, de que Deus se importa comigo e com você e deseja nos conduzir nesses tempos de tempestade para que a gente possa colher a bonança no momento em que o nosso coração entender os planos de Deus para a nossa vida. Mas Ele é aquele que dá a oportunidade para que a gente possa rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele chora conosco muitas vezes quando o nosso coração está totalmente dilacerado por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Sabe aquelas lágrimas derramadas que talvez só você conheça? Deus esteve presente o tempo todo. Sabe quando você está experimentando aquele vazio no mais profundo da sua alma? O Senhor esteve do lado tentando levar consolo à sua vida. E isso Ele faz porque Ele conhece a dor que às vezes assola o seu coração, o seu jeito de viver. E de repente Ele começa a transformar o jeito que nós olhamos para as batalhas que estão fazendo parte da nossa vida. Será que Deus deseja mudar o seu jeito de ver a dor que tem assolado o teu coração? Talvez o que o Senhor está querendo te ensinar nessa noite é que você precisa parar de gastar energia com aquilo que é inevitável. E o desafio que fica é que você precisa aprender a investir em coisas eternas. E talvez a primeira e mais importante decisão que você precisa tomar na sua vida rumo a esse investimento interno é ter a liberdade de entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus. E fazendo isso você vai dizer: Deus, toma conta dos detalhes. Eu quero e eu desejo investir em frutos eternos dentro da minha vida. E de repente nós estamos diante da presença de Jesus, aquele que é o passaporte, a garantia da nossa chegada na presença de Deus aos céus. Você já fez alguma viagem internacional? Se você não fez, pelo menos você já ouviu. Você não consegue viajar para outro país se você não tiver um passaporte. E para entrar naquele país, na maioria deles você precisa ter um visto. Se você não tiver, você não consegue entrar. Sabe qual é a aplicação que eu faço de uma ilustração simples como essa? É que o Senhor Jesus, Ele é o nosso passaporte de chegada ao céu. E o sangue de Cristo Jesus é aquele visto que vai nos garantir nos aproximarmos da presença do Senhor Jesus. É a garantia de entrada na morada eterna, na presença de Deus. E de repente nós vamos chegar na alfândega do céu com essa convicção de que o passaporte Jesus Cristo e o sangue vertido na cruz, aquele visto vai nos dar a garantia e a oportunidade de chegarmos à presença de Deus. E isso começa a trazer esperança para a nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, têm medo da morte, por não saber o que vai encontrar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e cremos naquilo que a palavra de Deus nos ensina, vai mostrar que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos abrindo os olhos e contemplando a presença de um Deus maravilhoso que criou tudo para nos receber lá no céu, na morada do Senhor. E aí nós começamos a olhar a nossa vida não simplesmente como nós estamos vivendo,
e aquela dor de perda começa a se transformar em esperança, onde um dia todos juntos estaremos na morada de Deus, na presença do Senhor, experimentando o que Ele tem preparado para nós. Você é essa pessoa que Deus está dizendo que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Onde você precisa tomar ou ter esse passaporte com esse visto dado pelo próprio Deus através do sacrifício de Cristo? Se você é essa pessoa, eu queria desafiar você a fazer uma oração. E com essa oração, você vai entregar a sua vida e a sua história nas mãos do Senhor Jesus e sair daqui nesta noite com a convicção de que aquilo que Cristo fez pode trazer a tranquilidade ao nosso coração de garantia e morada eterna na presença de Deus. Você quer fazer essa oração? Repita assim, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu peço perdão pelos meus erros e por meus pecados, e eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo de tudo aquilo que fiz de errado, e eu entrego o meu coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um dia eu fiz essa oração e a plena convicção vinda dos altos céus entrou dentro do mais profundo da minha alma. E hoje eu entendo que a morte faz parte da vida e nós todos passaremos por ela. E aquilo que Cristo fez nos garante esse passaporte de entrada no reino de Deus. Eu queria, em nome de Jesus, que você saísse daqui nesta noite com essa convicção. Talvez você que fez essa oração vai precisar de ajuda. Eu queria desafiar você a mandar uma mensagem para a pessoa que te enviou esse link, ou talvez você vai colocar aqui no chat do YouTube e dizer: olha, eu tomei uma decisão e entreguei a minha vida ao Senhor e eu preciso de ajuda para que eu possa entender melhor isso. Mas uma coisa eu tenho, a plena convicção de que Deus vai fazer ao teu coração. Se você fez essa oração com sinceridade, se hoje você partir, você chegará no seu destino final, na morada eterna, na presença de Deus. O desejo do meu coração é que você seja muito abençoado e viva os restantes dos seus dias nessa plena convicção de que Deus, Ele é o teu Senhor e o teu Salvador.
Você foi abençoado nessa noite? Quero desafiar você a enviar o link dessa mensagem, a compartilhar com pessoas que talvez Deus vai trazer ao teu coração, à tua mente, que precisam ouvir essa mensagem. E você vai ser instrumento de Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto e eu queria pedir para que o irmão Marco Peixoto, nosso vice-presidente, pudesse estar nos elevando a Deus em oração, encerrando este momento, e que o restante da sua semana você possa se alegrar na presença de Jesus. Vamos orar então, irmãos. Curvemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra mais uma vez falou aos nossos corações, porque ela sempre fala, a Tua palavra é poderosa e ela revigora o nosso ânimo, anima-nos, Senhor, fortalece-nos e nos lembra, Senhor, da esperança que temos em Ti, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor prometeu e há de cumprir, Pai. Nós temos uma salvação oferecida através de Jesus Cristo, Pai. O Senhor veio em nosso encontro e Jesus Cristo derramou o seu sangue em nosso favor para que tenhamos vida eterna e vida abundante, Pai, enquanto esperamos, Pai. Obrigado pela esperança, obrigado pela salvação que há em Jesus Cristo e obrigado porque todos os dias a Tua palavra revigora o nosso ânimo. Fica conosco, Pai, durante essa semana, para que nós estejamos testemunhando de Ti, glorificando o Teu nome com as nossas vidas, unidos, Senhor, como igreja, como irmãos em Jesus Cristo, fortalecendo, revigorando o ânimo uns dos outros, Pai. Obrigado porque o Senhor instituiu a igreja para que nós pudéssemos ser abençoados, preservados, cuidados por Ti, através dos dons e talentos de cada irmão, Pai. Muito obrigado pelo Teu grande amor conosco, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.